Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num material simplesmente fascinante. Sabe aqueles conflitos domésticos, aquelas briguinhas comuns que acontecem em absolutamente toda a casa? Pois é, esse estudo propõe uma reformulação completa disso. A ideia aqui é transformar os atritos do dia a dia em uma verdadeira batalha espiritual. É uma mudança de perspectiva e tanto. Mas aí, logo de cara surge a grande dúvida. O que o famoso capítulo 6 da Carta aos Efésios tem a ver com a família? Por que pegar um texto tão conhecido por falar de guerra espiritual e aplicar bem ali na sala de estar para tentar resolver questões super cotidianas entre maridos, esposas, pais e filhos? Para desvendar isso, a nossa jornada de hoje vai passar por 4 etapas bem claras. A gente começa entendendo a batalha familiar, depois vamos identificar quem é o inimigo real e em seguida vamos destrinchar as peças da armadura e, para fechar, vamos ver o resultado de tudo isso na família vitoriosa. Então vamos logo para a nossa primeira parte, a batalha familiar. Precisamos entender o contexto de tudo isso. Olha só como a lógica da carta aos Efésios é construída em cima dos relacionamentos domésticos. É como montar um quebra-cabeça. O capítulo 4 fala o tempo todo sobre a unidade, o 5 entra direto nos deveres conjugais e o comecinho do capítulo 6 foca nos pais e filhos. Ou seja, quando o texto chega no versículo 10 e solta aquele famoso finalmente, essa grande chamada para vestir uma armadura não é para uma guerra distante, é uma instrução apontada diretamente para a rotina de dentro de casa. E isso nos leva para a nossa segunda parte. O inimigo real. Afinal, contra quem a gente está realmente lutando? Aqui acontece uma mudança de paradigma gigantesca. O texto afirma que o conflito familiar, no fundo, nunca é contra seres humanos. É muito comum focar no inimigo percebido, né? Aquele marido difícil de lidar, o filho que está numa fase mais rebelde, ou a esposa que anda frustrada. Mas não. O estudo diz que o inimigo real são as forças espirituais malignas que têm um único objetivo: dividir e enfraquecer a família. Essa frase resume tudo de um jeito super impactante. A luta que travamos não é contra o marido. A luta que travamos é contra o diabo. Essa perspectiva tira a casa daquele clima de campo de concentração, sabe? Onde parentes vivem armados uns contra os outros. A ideia é justamente o contrário: unir a família inteira, formando uma frente única contra um adversário externo em comum. É literalmente uma virada de chave na mentalidade. Mas olha, o material deixa um aviso bem sério de que esse adversário jamais deve ser subestimado. Ele é forte, é muito astuto e trabalha na surdina, usando o que o texto chama de ciladas. Ele ativamente procura qualquer brechinha no relacionamento para plantar aqueles pensamentos de discórdia e confusão na mente. O alvo principal? Destruir completamente aquele ambiente que foi construído com tanta harmonia. O que nos traz a parte 3, as peças da armadura. Vamos conhecer o kit de sobrevivência que o texto oferece. A primeira lição aqui é que tentar usar só a força humana para proteger a família simplesmente não funciona. O apóstolo Pedro até é citado como um exemplo clássico de alguém que tentou resolver tudo no braço e acabou fracassando. Em vez disso, a carta entrega um arsenal completinho de 7 componentes. E o mais surpreendente é que a esmagadora maioria das peças é estritamente defensiva, criada para proteger de danos, acompanhada de 2 ferramentas ofensivas que são absolutamente vitais. A base desse equipamento todo começa pelo cinto da verdade. Pensa bem, é o cinto que sustenta o restante da vestimenta. E o texto relaciona isso com uma sinceridade absoluta dentro de casa. Isso exige abandonar de vez qualquer tipo de engano e mentirinha boba no dia a dia. Afinal de contas, as pessoas mais próximas não são exatamente os maridos, as esposas e os filhos. Viver com a verdade é, sem dúvida, a fundação de pedra para manter uma família de pé. Logo acima, a gente tem a couraça da justiça. É bem fácil de visualizar. Do mesmo jeito que um colete balístico protege os órgãos vitais de um soldado, essa couraça espiritual protege o coração. O objetivo principal dela é criar uma verdadeira barreira mental e emocional. Assim, evita-se internalizar aquelas críticas pesadas, os sentimentos de inadequação ou aquelas pequenas acusações que vão corroendo o amor próprio e só geram brigas desnecessárias debaixo do mesmo teto. Em seguida, os pés precisam estar calçados com o Evangelho da Paz para conseguir caminhar sobre as dificuldades diárias. Todo terreno familiar tem seus espinhos e pedregulhos, não tem jeito. Esses sapatos espirituais são a paciência e aquela disposição constante de oferecer graça para os entes queridos, especialmente aqueles que, por acaso, estão atravessando um momento de total perda de direção, morando ali na mesma casa. A nossa quarta ferramenta protetora é o escudo da fé.
E é ele que vai bater de frente com os medos e as dúvidas. O ponto alto aqui é o poder de acreditar naquilo que muitas vezes parece completamente impossível. Confiar plenamente que uma transformação pode acontecer. É ter aquela certeza inabalável de que até os corações mais endurecidos e difíceis dentro de uma família podem sim mudar de atitude com o passar do tempo. O último item de defesa é o capacete da salvação, que serve para blindar a mente contra o desespero. O estudo faz um alerta sobre uma mentira terrível, mas super comum, que invade os pensamentos de pais ou cônjuges. A ideia de que aquele familiar mais complicado simplesmente não tem mais jeito. O capacete garante a perseverança. Ele mantém viva a esperança de que nenhum, absolutamente nenhum parente deve ser classificado como um caso encerrado ou perdido. Agora sim, chega a hora de partir para a ofensiva com a espada do espírito. Enquanto todo o restante do equipamento servia para aguentar os golpes, a espada, que é a palavra de Deus, serve para atacar aqueles pensamentos negativos. Quando surge aquela vozinha no ouvido dizendo, larga tudo, não adianta mais tentar, a proposta do texto é rebater isso ativamente, lembrando e falando em voz alta as verdades sobre força e perseverança. E para fechar esse kit indispensável, temos a prática da oração. Mas tem um detalhe crucial. A ênfase em orar com as prioridades corretas, com a mente de Cristo e com muita humildade. Ou seja, não é só fazer uma listinha de pedidos superficiais. É sobre buscar de forma genuína mais compreensão no ambiente de casa, interceder por corações que estão amargurados e pedir capacitação pessoal para reconhecer os próprios erros na hora do conflito. Chegamos então à nossa quarta e última parte, a família vitoriosa. Hora de ver os resultados de aplicar tudo isso na prática. Mas antes de focar só nos resultados bons, é muito tocante ver como a fonte lida com uma realidade crua que o texto chama de o dia mau. Não tem nenhuma romantização ou alienação aqui. O material traz uma empatia profunda ao listar aquelas dores humanas seríssimas que pegam as famílias totalmente de surpresa. Coisas muito difíceis como o luto devastador de perder alguém, o choque de um desemprego inesperado, uma doença grave, uma gravidez na adolescência, os desafios gigantes de envolver drogas na família ou a fratura profunda que uma traição causa. E é exatamente no meio de toda essa realidade dura que os benefícios da armadura brilham. O texto argumenta que a família que se reveste disso atinge 3 níveis maravilhosos. Primeiro, ela ganha firmeza. Fica igual uma casa construída na rocha, que não desmorona por causa de briguinhas triviais que poderiam acabar em um divórcio. Segundo, ela constrói uma estrutura emocional e espiritual tão forte que consegue resistir unida, mesmo naqueles dias maus e trágicos. E por fim, ela se torna capaz de frustrar os ataques que tentam dividi-la, apagando de vez as investidas do adversário. Tudo isso nos guia para uma reflexão final que não quer calar. Sabendo que aquelas dinâmicas super desgastantes de dentro de casa podem ser encaradas por essa lente espiritual, e lembrando que a família é um dos bens mais preciosos da vida, fica a grande pergunta. Com toda essa estrutura disponível, tão detalhada, para resguardar a mente e a paz, essa armadura será de fato usada no dia a dia para proteger quem mais se ama? Fica aí essa provocação para pensar. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.